O publicano foi ouvido nessa palavra que nós lemos de Lucas 18. O publicano foi ouvido, o fariseu não. Porque o publicano, ele foi sincero. E o fariseu, ele estava fingindo ser aquilo que ele não era. O fariseu estava cheio de máscaras diante de Deus. E quantas vezes nós nos aproximamos do Senhor, seja na Eucaristia, na confissão, num grupo de oração, num retiro como esse, nós nos aproximamos e nada acontece em nossas vidas. Nós entramos e saímos e nada muda. Vamos para um encontro com Deus e saímos da mesma forma que entramos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos sinceros com Deus. E sabe que existe um caminho excelente para a cura. Existe um caminho excelente para a libertação da nossa vida. É a sinceridade de revelar aquilo que nós realmente somos. Não fingir ser aquilo que nós não somos para Deus. Eu e você, nós somos chamados hoje a revelar o nosso coração. O fariseu estava de pé, mas o publicano, com certeza, de joelhos, prostrado, ele batia no peito e falava: Senhor, eu sou pecador. E é isso que nós somos, irmãos. Nós somos pecadores. E nós queremos essa manhã nos aproximar diante do Santo dos Santos, de Jesus Eucarístico, e reconhecer: eu sou pecador, eu sou fraco. Mostrar as nossas feridas, ser sincero, revelar aquilo que nós somos, e não nos encher de máscaras. Nós colocamos barreira entre nós e Deus. E Deus quer de mim e de você a sinceridade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos medo, temos vergonha de expor nossas fraquezas para as pessoas. E diante de Deus, como que nós podemos fazer isso? Sendo que nós temos diante de nós um Deus que se tornou homem, Jesus Cristo. E Jesus não escondeu as suas fraquezas. Jesus não escondeu as suas emoções. Irmão, Jesus sentiu muito medo, assim como você sente. Jesus sentiu solidão. Jesus, ele teve raiva. Jesus, ele sentiu alegria. Jesus, ele sentiu o que todos nós sentimos. Ele não reprimiu os seus sentimentos. Muito pelo contrário, o Evangelho, os Evangelhos, eles são cartas, palavras divinas que mostram para nós a humanidade de Deus. Não ache que se você expor os sentimentos, não ache que se você aprender a ser sincero com as pessoas e com os irmãos, que você vai ser menor, que você vai ser fraco. Muito pelo contrário, Jesus, ele expôs sua humanidade, e por isso que ele era forte, porque a graça da sinceridade é uma virtude para os mais fortes. Tanto que Deus, no Salmo 50, Deus diz assim: Deus, não obstante, há mais a sinceridade de coração. Deus ama a sinceridade de coração. Salmo 50, versículo 8: não obstante, há mais a sinceridade de coração. Ricardo, Jesus sentiu tudo isso? Sim. Irmãos, Jesus, ele sentiu medo. Lá em Lucas 22, quando chegava a hora dele passar deste mundo para o outro, a hora dele sofrer, de morrer por nós, Jesus falou para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele teve medo. Olha aqui no meu olhinho. Não tenha medo de ter medo. Fale para Deus hoje quais são os seus medos.
Mostre para Deus hoje o que te causa medo. Tem pessoas que têm medo da morte. Eu oro diariamente por muitas pessoas. Medo da morte, medo do desemprego. Pessoas que têm vários medos. Pessoas que têm medo de si mesma. Jesus teve medo e ele não fingiu não ter medo. Ele foi humano. Não tenha medo de ser humano. Não tenha medo de ser gente. Não reprima os seus sentimentos. Derrame um coração sincero de Deus. Jesus, ele irou-se. Jesus, a palavra de Deus, lá em Lucas 3, que Herodes mandou falar através dos seus soldados para Jesus. Olha, Jesus, o rei Herodes mandou você parar de pregar e curar. Jesus respondeu assim: fale para aquela raposa que eu vou pregar e curar hoje, pregar e curar amanhã, e pregar e curar depois da manhã. Ou seja, eu não vou dar ouvido para eles. Quantas vezes no Evangelho Jesus ele se irava contra a hipocrisia dos fariseus? Teve um dia no templo que Jesus entrou no templo e estava cheio de vendilhões, de banquinhas de comércio. A palavra de Deus diz que Jesus pegou uma corda e ele expulsou os vendilhões. Ricardo, mas Jesus pecou? Não. A palavra de Deus nos diz que ele se tornou em conosco, menos o pecado. Havia uma diferença entre a ira de Jesus e a nossa ira. Porque a ira é uma expressão humana. Quando você quer demonstrar para alguém uma coisa com intensidade. A ira que é pecado é a ira que foge do nosso autocontrole. Isso é pecado. Jesus se alegrava, irmãos. Jesus era um homem alegre. Jesus dizia assim: vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. As crianças adoravam Jesus. E você já viu uma criança gostar de alguém triste? Criança não fica perto de triste. Criança foge de gente brava, gente cara fechada. A criança se aproxima de quem sorri para ela, de quem brinca. Quem ganhar os meus filhos é brincar com eles. Às vezes alguém chega lá em casa e os meus filhos tímidos não cumprimentam, mas começa a brincar com os meus filhos, envolvê-los, alegrá-los, fazê-los rir. Ganhou uma criança. Jesus vivia cercado de crianças, porque ele é uma pessoa alegre. Amém? Amém. Fala para o teu irmão assim: seja alegre como Jesus. Seja alegre como o Senhor. Imagina, o Evangelho nos mostra